Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam muito bem-vindos ao canal Luz do Magistério. Gente, indo ao coração de Jesus pela intenção de Maria. Quanto tempo, hein? Primeiramente de tudo, eu preciso pedir desculpa para vocês, né? Cadê o último vídeo? Há 2 meses, que vergonha. Confesso a vocês, gente, que eu estava bem em dúvida sobre como fazer os vídeos, né? Para os nossos 4.340 mil inscritos, muito obrigado, né? Você que está vindo aqui a primeira vez, não esquece, viu? Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer a missão. Confesso a vocês que eu estava com bastante dúvida de como produzir os vídeos para esse canal. E nesses 2 meses, desde o último que foi postado, eu venho pedindo esclarecimento para Deus, né? E o Senhor me fez voltar ao começo de tudo, ao começo da minha conversão. O que acontece muito no começo de conversão, tanto da minha, né, quanto da de vocês, né, de todos nós. As dúvidas sobre a fé, os questionamentos provenientes de nós mesmos, mas também às vezes em que somos confrontados por algum amigo, por algum colega, trabalho, na faculdade, na escola, principalmente que são de outra religião, né? Principalmente os protestantes têm muito isso de dizer, porque é católico isso, católico aquilo, católico isso, católico aquilo. E para nós, para quem está em processo de conversão e às vezes não está muito decidido, acaba ficando muito abalado. Qualquer ventinho já abala a estrutura e fala, tô na religião errada, vou virar protestante. e, e há porém uma outra face disso que é esses questionamentos diários que o cristão católico enfrenta, eles servem também para aumentar a nossa fé. Então, até hoje em dia, quando eu sou confrontado ou eu escuto algo que fala mal da nossa fé, que nós católicos sempre estamos sofrendo ataque, idólatra, não sei o que, eu espero passar, né, aquele alvoroço todo, depois com calma eu vou e pesquiso. E, por mais que seja um assunto que eu já sei, um assunto que eu já sei a resposta, eu já pesquisei antes. Mesmo assim, eu vou lá com toda a humildade e pesquiso, porque aquilo só reforça ainda mais a minha fé, me dá mais certeza de que a nossa igreja é a verdadeira igreja de Cristo, né? Conduzida pelos apóstolos que viveram com ele, né? E que até hoje nós vivemos os ensinamentos do próprio Senhor. E que a nossa igreja ela é a verdadeira, que a nossa fé é a verdadeira. E na nossa época, e de quem é mais velho que eu, era muito mais difícil obter respostas. Você tinha que recorrer ao catecismo, recorrer a livros, à própria escritura. Tinha que perguntar para o padre, perguntar para o catequista, para alguém que sabe um pouco mais que você, para obter respostas de dúvidas de fé. E hoje as pessoas não se deram conta, mas nós temos as respostas praticamente na palma das nossas mãos. Porque o celular facilitou muito. Então hoje, às vezes, a gente sofre desnecessariamente de respostas que a gente pode obter rapidamente. Como diria, né, o Bolsonaro lá em 2022, tá ok? É só dar o Google, dá o Google em casa, tá ok? Então é só dar o Google para obter certas respostas. E é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Eu escolhi um tema bem polêmico para começar. Eu já vou colocar fogo no parquinho. E, e justamente isso, porque é algo tão simples, que é pegar o celular, pesquisar no Google, e que a gente não faz. Então, eu vou abrir o Gemini aqui, que é a ferramenta, a inteligência artificial do Google, né? Mas dá no mesmo se você pesquisar no Google, vai te dar a resposta. Por que eu escolhi? Porque o Google é algo que todo mundo usa, tem em todo celular, tá no nosso dia a dia, e é simples e a gente não usa. Então, justamente por isso que eu optei. Poderia ser o Chat GPT, poderia ser outro, mas eu escolhi o Google, porque é algo que está no nosso dia a dia e, e que a gente acaba não utilizando. E vai ser uma ferramenta isenta, né? Vai ser uma ferramenta imparcial, porque o Gemini não é uma inteligência artificial católica, é uma inteligência artificial do Google. Então, por mais que ele pegue fontes, às vezes católicas, né?
para dar a resposta para você, mas ele tenta ser o mais imparcial possível, né? Então, sem mais enrolação, o tema que eu escolhi aqui, que eu dei o Google, eu até já dei o Google aqui, galera, porque é a quarta vez que eu tento gravar esse vídeo. O inimigo tá tentando que esse vídeo não saia, né? E já vai caminhar por mais de 2 horas tentando fazer esse vídeo. Então, algo bom vai sair. Aí que eu tinha pesquisado antes, na tentativa de gravar o vídeo anterior, né? Pesquisei. Católicos adoram imagens. E olha a resposta aqui, o Gemini do Google, inteligência artificial do Google, ferramenta imparcial, dá a nós. Isso aqui eu posso pesquisar, você pode pesquisar, o amiguinho protestante que fica enchendo a sua cabeça pode pesquisar, tá na palma da mão e a gente não faz. E eu tô fazendo isso aqui com vocês agora. Porque às vezes, o mundo atual que a gente vive, a gente precisa reforçar o óbvio. Então vamos lá, olha a resposta que ele nos dá. Não, em negrito ainda, hein? Os católicos não adoram imagens. Ponto. Só que poderia acabar o vídeo, né? Mas ele dá um argumento, claro. De acordo com a doutrina da Igreja Católica, a adoração é destinada ao negrito de novo, hein? Exclusivamente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Perfeito, cara. Eu diria encerrar o vídeo aqui, porque já respondeu tudo em 2 linhas, mas a gente quer argumentos, dados. Vamos continuar. Ó. Para entender a relação dos católicos com imagens, a teologia católica faz uma distinção muito clara entre dois conceitos. Então, vamos ver quais são esses dois conceitos. Primeiro conceito, latria, adoração. Então, o que é latria, pessoal? Ó, é o culto devido somente a Deus. Então, latria é o culto de adoração. E ele é devido somente a Deus. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Somente a Deus. Significa reconhecê-lo como Criador, Salvador e Senhor. Então, CSS, Criador, Salvador e Senhor de todas as coisas. Nenhum católico é autorizado ou ensinado a adorar uma imagem. Isso é exatamente isso. Nós que somos católicos de verdade, que vivemos a fé, sabemos disso. E os nossos irmãos protestantes, infelizmente, acabam nos acusando de algo que eles não sabem e não vão atrás. E você vê que só fazendo uma simples pesquisa já fala: nenhum católico é autorizado ou ensinado a adorar uma imagem, um santo ou a Virgem Maria. Tá perfeito aqui. A gente não adora santo, a gente não adora a Virgem Maria. São cultos diferentes e vai explicar aqui em sequência, né? E exatamente, e até o Frei Gilson fala quando ele vai no podcast do Vilela, né? Fala, se um dia eu ver alguém adorando uma imagem, adorando um santo, eu vou lá, esbufeta, não foi assim que ele falou, né? Esbufeta a pessoa, eu tô dando meio exagerado. Porque não é isso que a igreja ensina. Se a pessoa estiver fazendo isso, ela está fazendo errado. Mas a igreja não ensina isso. E aqui está a distinção. Então, latria, adoração, pertence somente a Deus, é separado. Isso aqui somente a Deus, a latria, que é a adoração. Agora vamos ver a dulia e a hiperdulia. Então, dulia é o respeito, honra e veneração. Então, olha a diferença. Adoração e veneração. Adoração somente a Deus, veneração, os santos e a Virgem Maria, que a gente vai ver aqui embaixo, né? Dedicados aos santos por terem sido exemplos de vida cristã e fidelidade a Deus. Exatamente isso, galera. A nossa religião, nós não adoramos santos, como certas religiões que eles dizem que veio da África, mas não veio. Não tem adoração de santos. O que tem é a intercessão. Porque nós cremos na intercessão dos santos. Porque isso é um exercício de humildade. Da mesma forma que muitas vezes, quando nós estamos passando por dificuldades, pedimos a oração de um amigo, falando: cara, eu não estou conseguindo orar, estou passando por tal dificuldade, tal provação, reza por mim, ora por mim.
A mesma forma são os santos que intercedem por nós, só que eles têm muito mais propriedade do que um amigo, porque o seu amigo, ele ainda está vivendo a vida que nem você, está passando as dificuldades que você tá caindo que nem você, às vezes no mesmo pecado que você. Então ele ainda está vivendo, aprendendo, se convertendo, tentando ser santo todos os dias. Mas os santos, né, reconhecidos pela igreja, eles já estão ao lado de Deus. Então, você pedir a oração de um amigo é como você pedir para que ele mande um fax pro céu. Uma hora vai chegar. Tá? Só um exemplo chulo, né? Agora o santo, ele já tá com o escritóriozinho dele ali do lado de Jesus. Então ele nem manda fax, ele bate na porta do lado e fala: Ó, Jesus, tem aquele filho ali da terra, aquele ali, ó, de camisa azul, sabe? Ele tá orando ali, fazendo novena, rezando texto todo dia, por tal causa. Se o Senhor puder olhar com carinho, ele é meio cabeçudo, mas ele é um filho bom. Olha com carinho ali por aquele que ele tá pedindo pro Senhor, por gentileza. Ele está lá do ladinho de Jesus, porque ele já viveu as dificuldades que nós vivemos, ele já passou pelo deserto, ele já passou pela provação, pelas alegrias, pelas tristezas dessa terra, já passou pelo plano terreno e através da morte, passou pelo purgatório e está ao lado de Deus. E não é fácil, galera, ser reconhecido santo pela igreja. É todo um processo que a gente pode até falar em outro vídeo, demorado, burocrático, difícil. A igreja é muito sábia em todos os aspectos, inclusive nessa questão. Então, a veneração aos santos é justamente uma humildade, de que sozinho eu não posso. Diferente de Satanás, que foi soberbo, que achou que somente ele se bastava, a busca pela santidade ela requer a humildade. E a humildade de que sozinho nós não podemos. Então, além de Jesus, muitas vezes a gente não consegue alcançá-lo porque imensa é a sua glória. Então nós pedimos o que? Não a mediação, porque somente Jesus é o mediador, né? Mas a intercessão daqueles que passaram pelas dificuldades que nós passamos e que se tiram na carne as dificuldades que nós sentimos, né? E aí vem a segunda questão aqui, que é a hiperdulia. É uma veneração especial dedicada a Maria por sua importância na história da salvação como mãe de Jesus. Exatamente, tem a. Vamos voltar aqui um pouquinho, né? Tem a latria, que é a adoração somente a Deus, e aí depois vem a dulia, que não é veneração, que não é adoração, é veneração. E assim, e ali na dulia acima dela tem a hiperdulia, que se deve somente a Nossa Senhora. Por quê? Porque Nossa Senhora ela é especial, ela é separada. A gente não pode aceitar aquele papo dos irmãos protestantes de que ela era uma mulher comum, porque ela não era, só pelo fato dela ter gerado Jesus em seu ventre, de ter sido escolhida pelo Senhor, isso já basta. Só que além disso, a igreja é dogma da igreja. Ela comprova através de toda a tradição que Nossa Senhora já foi pensada desde o ventre de Santa Ana para ser a mãe do Nosso Senhor. Então ela foi separada do pecado. É o dogma da Imaculada Conceição, porque não poderia Jesus ser formado no ventre de alguém impuro. Ele só poderia ser gerado no ventre de uma mulher pura, que é o que aconteceu. Então Nossa Senhora ela é diferente, porque Deus tinha um plano para nós, um plano perfeito, que começou em Adão e Eva, e através do pecado original esse plano, né, aconteceu tudo o que está acontecendo até hoje. Mas Nossa Senhora ela é como se fosse a humana perfeita, a que cumpre 100% o plano original de Deus, o desejo de Deus em ser 100% obediente à vontade dele. Então por isso que a ela nós damos a hiperdulia, né, que é uma veneração acima dos santos, que ela tem lugar cativo, ela está no camarote de Jesus, entre todos os humanos, as criaturas que Deus fez, né, a sua imagem e semelhança. Maria é a que ele mais ama. Nossa Senhora é a que ele sempre vai amar mais. Ela é agraciada, ela é bendita entre as mulheres. Todas as gerações proclamaram que ela é bem-aventurada, como está escrito em Lucas. E é exatamente isso. Ela, ao mesmo tempo que ela é humana como nós, sabe das nossas dores,
e consegue apresentá-las de forma digna a Jesus com o amor de mãe que ela tem, ao mesmo tempo ela é uma humana sem pecado, ela é uma imaculada, e então por isso ela tem uma veneração diferente que chama de hiperdulia, né? Então, se aquele seu amigo consegue interceder por você, maravilha. Mas acima dele tem os santos que conseguem interceder por você, estão do ladinho de Jesus. Melhor ainda, e acima disso você tem a mãe do próprio Cristo, que intercede por nós desde as bodas de Caná. Filho, faltou o vinho, mulher, não é chegada a minha hora. E mesmo assim ele fez um milagre porque ela pediu. E ali você também pode recorrer direto a Jesus, nada te impede recorrer direto a Jesus, mas você entende que é uma pessoa que passou pelas suas dificuldades vai compreender melhor do que aquele que é perfeito, que é 100% perfeito, por mais que Deus se fez homem como nós, ele é perfeito. E os santos não são. Então tiveram as dificuldades que a gente tem, e mesmo se viver uma vida de santidade. Nossa Senhora foi feita imaculada, né, sem pecado, mas mesmo assim ela não é deusa, não é deusa. Ela faz parte do plano de Deus, parte importantíssima, a mais importante para o plano salvífico de Jesus, mas ainda humana como nós, uma humana perfeita, uma humana sem pecado, imaculada, mas ainda humana. E fora isso, ela tem um amor de mãe. Mãe é tão bom que até Jesus escolheu ter uma, né, gente? Então vamos lá, tá ficando muito extenso aqui. Eu empolguei aqui, ó. Então, qual é a função das imagens na Igreja Católica? As imagens, estátuas, pinturas, ícones funcionam de forma pedagógica e afetiva, muito parecida com as fotos que guardamos de pessoas queridas. Ó, presta atenção nisso. Ó. Lembrança e inspiração, assim como olhar para a foto de um familiar falecido traz saudade e recordação, mas você sabe que a foto não é a pessoa em si. A imagem de um santo lembra sua história e estimula o católico a imitar suas virtudes. Exatamente isso, galera. A lembrança e inspiração. Quando a gente vai numa igreja que a gente chega lá, tem uma pintura, tem uma imagem daquele do santo aquela paróquia leva o nome, né? É justamente a lembrança e a inspiração. É você ter a humildade que alguém sentiu as dificuldades que você teve, mas conseguiu viver uma vida em santidade mesmo assim e alcançar a graça de chegar ao céu. E é a mesma coisa que o exemplo fala aqui. Não só falando de morte, mas também falando de vida, por exemplo. Eu amo ver fotos dos meus filhos pequenos. Eu tenho a lembrança deles bebês na minha memória, mas olhar a foto é diferente. Quando eu olho a foto, eu consigo lembrar daquele dia, lembrar daquele momento, lembrar do que ele fez, o que os meus filhos fizeram aquele dia teve de especial, entendeu? Por mais que está na minha memória e eu lembre, mas olhar a foto me leva a contemplar de uma forma muito mais íntima, mais profunda. É exatamente isso que as imagens tentam levar para que aumente a nossa intimidade. Não é para substituir Deus, mas é para facilitar a intimidade com Ele, facilitar o vislumbre da glória de Deus através daqueles que souberam amá-lo, contemplá-lo e dar a vida por Ele. Ó, questão também, vamos continuar aqui, didática. Historicamente, em séculos passados, onde a maioria da população não sabia ler, isso é importantíssimo e a gente esquece disso. As imagens e os vitrais das igrejas funcionavam como a Bíblia dos pobres, a Bíblia dos pobres, companheiro, contando as histórias sagradas visualmente. É exatamente isso, a gente esquece que essa questão, essa sociedade que todo mundo sabe ler, é algo recente. Por muito tempo, até o século passado, né, a gente pode ver, por exemplo, você assiste filme de Fátima, você vê os pastorinhos não sabiam ler, né, que na idade deles as crianças atuais já sabem ler, geralmente, né, porque a educação também está daquele jeito. Mas por muitos séculos, inclusive no século que se passou, as pessoas não sabiam ler, então as pessoas ficavam dependentes da Santa Missa, do sermão do padre, da homilia, de alguma pregação. Então, por não saber ler, elas ficavam órfãos da palavra do Senhor. E através de uma imagem, né, para quem, claro, enxerga, né,
você consegue remeter aquilo que você ouviu. Então, por exemplo, para dar um panfleto da passagem que Paulo cai do cavalo. E aí lê para o Evangelho, lê o Atos dos Apóstolos, né? Em que conta a história de que Saulo virou Paulo, se converteu. E aí a pessoa leva aquele panfleto para casa. E aí, ao olhar aquela imagem, né, aquela historinha, aquela imagem de Paulo caindo do cavalo, ela vai automaticamente lembrar daquele sermão, daquela palavra que o padre leu. Porque é muito mais fácil, nós somos seres visuais, né, principalmente nós homens, mais ainda, né. Então, nós somos seres visuais. Então, é claro que ler nos leva a ter intimidade com Deus. Mas se você tiver a possibilidade de ver, né, mais ainda, que nem São Tomé fala, né? Só acredito vendo, né? Então, não que ele não tivesse fé, né? Mas ao ver fica muito mais fácil, muito mais concreto, né? De, de firmar a fé ali, né? Então é possível sim através da leitura, mas a imagem ela tem essa praticidade de facilitar a visualização e aumentar a nossa intimidade com Deus. Vamos continuar que o vídeo está ficando extenso. Intercessão, os católicos acreditam que os santos estão vivos no céu, exatamente, e podem orar a Deus por quem está na terra. A oração diante de uma imagem é direcionada à pessoa que ela representa e não ao gesso ou à madeira. Exatamente, perfeito. Dependente da imagem que seja, ela não é. A gente não está adorando ali o bem material, adorando o gesso, adorando a madeira, adorando a tinta. Não, é que a imagem remete, é que nem o exemplo de lá em cima, é como se fosse uma fotografia, uma lembrança, né, para facilitar. Gente, você chega numa igreja onde tem lá no painel desenhado o Gênesis até o Apocalipse, né, as imagens figuras e Cristo no meio, e você começa a imaginar todas as histórias bíblicas, tudo que se confirma em Jesus Cristo, aquilo te leva a ter uma intimidade muito maior, a abrir o seu coração muito mais para o que você vai viver na Santa Missa, a leitura que você vai ouvir. Então você entra numa igreja que tem imagens, pinturas que remetem, né, às histórias ou à vida de algum santo que deu a sua vida por Jesus e soube amar Jesus incessantemente. Isso já abre o seu coração e esse desejo ardente de ser santo como o Pai é santo e nos chamou à santidade. Então, a própria Bíblia, gente, ela é uma imagem, por mais que são palavras ali, que é a palavra viva de Deus, mas a Bíblia não deixa de ser uma imagem, não deixa de ser uma fotografia da história. Então, é muito soberbo essa questão de não querer entender que as imagens elas têm papel crucial para a fé e admitir, ser humilde e falar, nós somos seres visuais, então facilita a nossa vida, as imagens, elas vêm em nosso auxílio, né? E não para substituir Deus. E para finalizar, vamos ver aqui o que o catecismo fala aqui, né? Número 2132. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe ídolos. Isso é importante, não está falando. O primeiro mandamento ele, de amar a Deus sobre todas as coisas, ele não proíbe a construção de imagens. Até o Senhor pede a construção de imagens na arca. Ele proíbe ídolos, aquilo que substitui a Deus. As imagens não substituem Deus, elas servem para facilitar a nossa intimidade com Deus. Elas servem de norte, de a seta apontando para o Senhor, não são ídolos. Então, de fato, a honra prestada a uma imagem vai para o modelo original. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa, é respeito, gente, humildade, e não uma adoração, que só a Deus se deve. Perfeito, o Google aqui foi perfeito. Portanto, para o catolicismo, a imagem é apenas um canal visual para direcionar o pensamento e o coração a Deus e aos seus servos, e não um objeto com poderes próprios ou divinos. Exatamente isso, gente. Perfeito. Então, dá uma parte 2 desse vídeo, né? A gente pode estar trazendo. Vou encerrar porque está muito longo, mas foi perfeito, assim. O Google me surpreendeu. Eu esperava uma resposta boa, mas não tão boa assim. E é isso, meus queridos. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever no canal.
Deus os abençoe. Salve Maria e viva